Acabei de iniciar. Uma boa palestra a todos. Boa noite a todos. A 12ª subseção de Ribeirão Preto, por meio do seu Departamento de Cultura e Eventos e a Comissão de Empreendedorismo Jurídico, tem a honra de recebê-los nessa primeira oficina de empreendedorismo jurídico da OAB 12ª subseção de Ribeirão Preto. A todos os participantes, um aviso: os que quiserem receber o respectivo certificado de participação, a orientação que a OAB nos dá é vocês deixarem no chat o nome completo e o e-mail. Os certificados serão emitidos e enviados no e-mail indicado. Prosseguindo, anunciamos que na data de hoje estamos tendo a honra de receber para realizar o painel 1 o Dr. Edson Oliveira. Em seguida, realizando o painel 2, receberemos a doutora Antônia Marina Aparecida de Paula Faleiros. E, por fim, realizando o painel 3, receberemos a doutora Daniela Mascarenhas. Anunciamos agora a palavra ao doutor Geraldo Cossalter, presidente da Comissão de Empreendedorismo Jurídico da OAB de Ribeirão Preto. Muito obrigado, Flávia. Boa noite a todos, a todas que nos acompanham. Essa noite é uma noite especial para a Comissão de Empreendedorismo Jurídico e nós nos congratulamos com todos os colegas e principalmente com os nossos convidados que aqui estão e hoje em dose tripla, com o doutor Edson Oliveira, a doutora Antônia Faleiros e a doutora Daniela Mascarenhas. Gostaria de ressaltar a importância do empreendedorismo jurídico, que é um assunto bastante novo, bastante recente, e é, inclusive, uma matéria que tende a se perpetuar na advocacia, em razão de que nós temos que entender hoje a advocacia, nós, enquanto advogados, enquanto militantes, temos que entender que a advocacia também é um negócio. E, para isso, que nós trouxemos aqui esses três experts, né? Que vão falar para nós um pouco hoje sobre temas variados. A gente gostaria, primeiramente, já partindo para o final da minha fala, agradecer à OAB São Paulo, estadual, na pessoa do nosso presidente, doutor Caio Silva dos Santos, agradecer o nosso presidente local da nossa da nossa subseção, 12ª subseção Ribeirão Preto, doutor Luiz Vicente Ribeiro Correia, e também agradecer ao presidente do Departamento de Cultura e Eventos, doutor André Luiz Carrenho Geia. Antes de eu anunciar os nossos participantes, eu gostaria de justificar a ausência, melhor dizendo, do nosso presidente, doutor Luiz Vicente. A agenda dele, infelizmente, não se coadunou na data de hoje com esse evento e ele está fora, então, infelizmente, não foi possível que ele estivesse aqui. No entanto, eu fui incumbido de representá-lo e, em nome de toda a diretoria, em nome da presidência da OAB Ribeirão Preto, dar as boas-vindas ao doutor Edson Oliveira, que vai fazer o nosso primeiro painel, ele que é advogado e é empreendedor. O segundo painel, queremos dar as boas-vindas à doutora Antônia Faleiros, que tem uma história magnífica, ela vai contar para nós a história dela. Ela é juíza de direito, é professora e escritora. E, por último, e não menos importante, a doutora Daniela Mascarenhas, também baiana, né? Acho que conterrânea da doutora Antônia, né? Uma falando do interior e outra da capital da Bahia, né? Ela que é expert, é uma das maiores especialistas em marketing jurídico e gestão legal no país, né? Ela é palestrante, ela é empreendedora, ela é professora de pós-graduação, de graduação, enfim, ela também vai falar um pouco para nós. Então, diante disso tudo, diante dessas poucas palavras, eu retorno para você, Flávia, para que você anuncie os nossos convidados e possamos dar prosseguimento ao nosso evento. Muito obrigado a todos e a todas, né? Obrigada, Geraldo. Então, para a gente dar início aos nossos trabalhos, né, vamos ao painel número 1, que convidamos o expositor, doutor Edson Oliveira. A palavra é sua, doutor. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutora Flávia. Boa noite, doutora Daniela, doutora Antônia. Boa noite, meu grande amigo, doutor Geraldo Cossalter.
pessoa porque eu tenho grande admiração. O Geraldo é daquelas pessoas que a gente sabia que ia ser um sucesso desde a faculdade. A gente já escutava a notícia dele antes dele se formar em Direito, né? E hoje vem mostrando aí todo o brilhantismo e contribuindo tanto com a classe. Agradecer também a 12ª subseção da OAB pelo espaço que concede a todos nós aqui, né? Para expor um pouco da nossa história, um pouco da nossa experiência, para o pessoal aí que quer compartilhar um pouco com a gente. Uma gestão muito inclusiva, uma gestão que abrigou muito, principalmente a jovem advocacia, né? Então, essa oportunidade ímpar não pode ser desperdiçada jamais. Bom, meu amigo Geraldo, você falou para eu ficar à vontade, eu estou aqui no meu sofá, então, né? Vamos... Muito obrigado pela deferência, viu? Mas, na verdade, a gente veio hoje aqui para falar, o doutor contar um pouco da sua história aí como referência até para todos nós, porque o doutor também é um grande sucesso e o doutor tem aí um trabalho bastante exaustivo junto à advocacia. Então, a gente fala um pouco, doutor, como é que é o dia a dia, como é que é o empreendedorismo jurídico no seu ramo, especificamente o ramo do direito empresarial, que é, assim, para muita gente, uma espécie de um fantasma, né? O direito empresarial. Então, a gente gostaria que o doutor contasse para a gente aí, especificamente, quais são as dicas que o doutor pode dar para quem está querendo enveredar pelo ramo aí, ou no ramo do direito empresarial. Dicas aí de empreendedorismo no ramo do direito empresarial. Opa, vamos lá. Bom, pessoal, é complexo, porque ninguém ingressa na advocacia diretamente no ramo empresarial sozinho, né? Que não por um escritório. Você geralmente ingressa em uma área e ali vai conhecendo pessoas, empresas, né? E comigo não foi diferente, né? Eu vinha de uma experiência com tributos já de auditoria, né? E assim que eu me formo em direito, eu já tinha ali alguns potenciais clientes, né? E em parceria mesmo com a auditoria ali, eu comecei a fazer alguns trabalhos por indicação e atuar basicamente na área do direito tributário. Só que, por ter trabalhado em auditoria, penso que eu era uma pessoa muito curiosa, porque a gente precisava saber de resultado de empresa, né? Então, eu acho que foi determinante para que eu trabalhasse com mais áreas do direito, eu ter essa curiosidade de descobrir, de buscar mais, conhecer os objetivos daquela empresa, né? E ver como é que eu poderia ajudar, além da parte técnica, né? E a gente vê que o direito em si na empresa todas as áreas estão interligadas ali, né? Então, se você vai falar de direito tributário dentro de uma empresa, você está falando de direito trabalhista, você está falando do crescimento da empresa, você está falando, né, da segurança da empresa, você está falando dos dados da empresa. Então, não tem como você desvencilhar. E para você não ficar setorizado, tem que contar com a experiência de tentar descobrir e cada vez mais se aprofundar dentro do dia a dia daquela empresa para oferecer o melhor do seu escritório e sugerir o que melhor deva ser feito. É um trabalho muito de consultoria e pouco de contencioso, mas o escritório tem que estar preparado para contencioso pesado, né? Geralmente, as ações que tem são ações mais complexas, porque a gente trabalha sempre em parceria com os departamentos jurídicos que cuidam das questões do dia a dia, né? Mas o básico, acho que é isso, né? Você ter essa visão de que precisa conhecer, de fato, o cliente, de fato, a empresa, e entender os objetivos antes de qualquer coisa. Somente a parte técnica não vai fazer com que tenha sucesso nessa área, não. Essa é a visão aqui que eu trago para vocês. Doutor Edson, ontem o doutor Forcinetti, ele tocou num assunto parecido, que é
o assunto que o doutor acabou de tocar, que é exatamente sobre a questão do não contencioso, né? Ou melhor, de trabalharmos mais extrajudicialmente e não contenciosamente, né? Necessariamente, para se ter sucesso empreendendo no direito empresarial, essencialmente tem que se fazer isso? Geraldo, hoje em dia é essencial. É muito dinâmico a forma como a economia oscila. Então, as pessoas precisam realizar o dinheiro de forma mais rápida para aproveitar o momento, né, para não ficar refém de uma oscilação negativa no futuro. Então, a gente está vendo que as empresas estão buscando cada vez mais a solução amigável das contendas mais complexas, inclusive. A área de mediação é uma área que vem crescendo muito forte, e qualquer escritório que for trabalhar com direito empresarial hoje deve ter em seu quadro de profissionais ou uma parceria com um especialista em mediação e conciliação. Isso está sendo essencial para a resolução de conflito. É uma forma eficiente, é uma forma lucrativa para todas as partes, inclusive para o advogado. Então, é uma área em constante crescimento que merece muita atenção e quem quer trabalhar com isso. A gente ouve, às vezes, Edson, as pessoas dizerem, os colegas dizerem, olha, mas está demorando muito tempo para conseguir formar uma carteira, ou eu me formei lá na faculdade tem 2, 3 anos e ainda não consegui. O direito empresarial é ele que é assim, ou vamos dizer, isso é um geral, ou direito empresarial, o senhor diria que a gente tem que cuidar de detalhes aí que necessariamente em outras áreas não temos? Como é que seria isso? Geraldo, eu acredito muito em parceria. Meu escritório não teria crescido e avançado em outras áreas se não fosse por parceria, né? Eu sempre fui bastante curioso e sempre tive vontade de aprender com advogado de ponta. Eu tive a oportunidade, em 2015, prestar serviço voluntário mesmo para o Dr. Fabrício Martins Pereira. Ele estava no momento que ele estava separando a sociedade dele, e ele precisava realmente de alguém para ajudar ele. Eu estava com o meu escritório rodando, estava legal, né? Eu tinha já uma pessoa para me assistir lá, e eu tinha esse tempo e precisava aprender com aqueles processos, precisava aprender com alguém que de fato enfrentava os problemas que eu gostaria de enfrentar lá na frente. Então, eu fui como voluntário mesmo, por 3 meses, todas as manhãs eu ia para o escritório dele, cumpria os prazos, o processo, organizava tudo, como se funcionário fosse. Por vezes ele quis me pagar por isso, enfim, mas eu deixei bem claro para ele que eu não estava ali por dinheiro, eu estava ali para aprender com ele. Eu precisava conhecer uma advocacia de tribunal, eu precisava conhecer causas grandes, eu precisava saber lidar, eu precisava aprender a precificar. E o que eu estava tendo ali era uma grande escola. E dessa grande escola saiu a minha primeira grande parceria, que foi com o próprio Dr. Fabrício, que começou a passar todo o tributário dos clientes dele, da carteira dele, para o meu escritório. Ali eu consegui desenvolver bastante o meu escritório, consegui fazer intercâmbio de experiência com o escritório dele, e o escritório dele cresceu exponencialmente também, foi muito boa parceria para ambos, a gente continua muito amigo e parceiros até hoje. Nós podemos pensar, então, que o conceito de empreender dentro do nosso escritório, tratando-se de direito empresarial, ele se aplica, então, a nós mesmos, né? Quer dizer, nós temos que enxergar que o empreendedorismo jurídico para o nosso cliente, empreendedorismo na área do direito empresarial, ele deve se aplicar a nós mesmos enquanto empresa que somos, enquanto escritório de advocacia, mais empresas. Seria isso? Meu amigo, o gestor do escritório ele não vai conseguir buscar com tranquilidade os clientes para abastecer o cofre do escritório se ele não tiver uma base sólida. Então, a primeira pessoa que tem que estar preparada é o gestor. E ele não tem que estar preparado somente na parte técnica. Penso que o gestor tem que ser um advogado que tenha noção de todas as áreas que o direito empresarial demanda, mas que ele conte com profissionais realmente
especialistas para que a parte técnica seja bem trabalhada também. Mas o que você está falando com relação ao preparo, acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer antes de buscar cliente é buscar uma forma eficiente de fazer essa captação de clientes. Porque, Geraldo, no direito empresarial, ninguém bate na sua porta, tá? Os clientes vêm por indicação. Então, você verifica que os grandes escritórios, eles não fazem grandes propagandas e não tem uma mídia muito destacada. O que tem mídia destacada é escritório que precisa de cliente de porta. O direito empresarial não vai fazer isso. O direito empresarial depende de uma indicação. E não tem tamanho para escritório, tem eficiência, tem resultado. Então, a partir do momento que você fizer o bem para um cliente e o cliente tiver o acesso, ficar à vontade de contar a história da empresa dele para você, você pode ter certeza que o amigo dele que estiver conversando naquele jantar de família lá vai ser indicado, você vai ser indicado para esse amigo que tiver com um problema semelhante, e por fim você vai estar indicando todo o sistema jurídico que a empresa vai precisar. Então, a gente trabalha hoje com empresa que tem faturamento, desde empresa pequena mesmo, faturamento abaixo de R$100.000, até grandes empresas, a gente consegue dar a mesma dedicação, porque o sistema que a gente consegue organizar lá dentro por etapa, mas muito junto, né, da gestão da empresa. Penso que a partir do momento que você perde esse contato com a gestão da empresa, aos poucos você vai perdendo cliente também, porque é ali que você encaixa o trabalho, que você mostra o seu valor nas reuniões, que o advogado expõe de forma clara os riscos jurídicos de cada operação e contribui de forma significativa para o resultado da empresa. Se o cliente estiver feliz, você pode ter certeza que isso é mantido. Isso é muito bom. Perfeito. Nós podemos dizer, então, se é que eu compreendi tudo, porque o assunto é complexo, né? Nós podemos dizer, então, que, até usando as palavras do professor Forcinetti ontem, que a ciência e a experiência elas têm que andar ali lado a lado. Não adianta uma e outra ou uma e outra. Quer dizer, a gente tem que a ciência, o conhecimento do direito e a experiência formando parcerias com quem tem experiência, com quem tem competência. Seria isso? Sem dúvida nenhuma. E, principalmente, valorização da equipe também. Como eu digo, o gestor do escritório consegue viajar, consegue fazer as reuniões e estar tranquilamente conversando com seus clientes, atendendo os clientes de perto, porque ele tem uma base sólida. E essa base sólida precisa ser composta por pessoas felizes. Se a pessoa não estiver feliz, você não vai conseguir estar fora do escritório. Para quem tem escritório pequeno igual o meu, eu tenho que ficar cercado de pessoas de confiança. E essa por incrível que pareça, foi a dica mais valiosa que eu recebi quando eu apresento o meu TCC na universidade. Quem começa a me orientar o doutor Elias Evangelista e quem termina a doutora Jamile Moreno, porque o doutor Elias se afastou da universidade porque ele, enfim, ele mudou de universidade, não me lembro o motivo. Ele fez questão de assistir a minha apresentação. E depois nós fomos para um bar e eu jamais vou me esquecer de falando isso para mim. Doutor Elias tem, inclusive, uma empresa de cursos hoje, né? Ele é fantástico. Aquele cara é fantástico. Ele falou que a dica mais poderosa que ele poderia me dar é para eu me cercar de pessoas valiosas, de confiança e competentes. E por mais que eu tenha batalhado muito para que eu tenha e ainda faça isso, né? Batalhe muito para ter essas pessoas ao meu lado. Eu agradeço muito o sucesso do escritório, né, a essas pessoas, porque de fato é o que faz com que eu consiga desenvolver tudo isso que eu expliquei aqui. Toda essa experiência, para ser aplicada, eu preciso ter para que entregar o trabalho a ser desenvolvido, a ser pesquisado, enfim. Ok. Doutor Edson, meu amigo, eu vou pedir para você continuar conosco aqui,
E aproveitar até, Flávia, vou até fazer uso da palavra aqui, eu estou vendo que tem gente chegando. Lembra o pessoal sobre os certificados, não é o caso dos nossos palestrantes, que eles vão receber os certificados nos e-mails, né? E lembrar também aí sobre perguntas, pessoal que tiver perguntas aí, pode ir mandando, que a doutora Flávia aí... Pois não, doutor, fica à vontade, pode dizer. Vamos registrar que tem presença VIP aqui na webinar hoje, né? A doutora Camila Carriere, o doutor Márcio Espímpolo, olha só, todo presidente de comissão da OAB. Obrigado, viu, gente, pelo prestígio, e a todos os demais colegas e advogados que estiverem aí. Obrigado mesmo pelo prestígio aí, gente. Exatamente, doutor. Obrigado pela fala. Fez as nossas vezes, se nós todos, né? Doutor Edson, grato por enquanto, segura as pontas aí que a doutora Flávia vai dar prosseguimento. E, pessoal, perguntas, por favor, fiquem à vontade, viu? Muito obrigado por enquanto. Flávia. Obrigada, doutor. Pessoal aí que está ouvindo, que está nos assistindo, se quiser fazer alguma pergunta, pode mandar aqui no chat que eu vou passar ao palestrante. Agora anunciamos o segundo painel da noite, que é a doutora Antônia Faleiros. Palavra com a doutora. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Boa noite, doutor Geraldo Kossalter, em nome de quem eu cumprimento todos os ilustres advogados e todas as ilustres advogadas da OAB São Paulo, especialmente a OAB Ribeirão Preto, minha cidade vizinha de casa e de trabalho até antes de vir para a Bahia. Eu era procuradora da Fazenda em Uberlândia, então era cidade irmã de Ribeirão Preto. A gente estava sempre fazendo esse contato. É um prazer enorme ter essa oportunidade de conversar com pessoas tão ilustres e compartilhar algumas preocupações e muito de entusiasmo. O que eu não perco da vida é o entusiasmo. Doutora, se me permite, eu poderia contar um tiquinho assim da sua história? Claro! Que bom! Eu conheci a doutora Antônia Faleiros, pessoal, em uma matéria que saiu, salvo engano, no UOL, e que me chamou a atenção as origens humildes dela, como é o meu caso, acredito que de muita gente aqui. Mas a doutora Antônia, hoje ela é juíza de direito, professora e escritora. Mas ela vem aqui nos mostrar algo tão grandioso que ela começou com muito orgulho, né, doutora, trabalhando como empregada doméstica. Sim. E isso é magnífico, isso é fantástico. E, doutora, eu volto a palavra porque nós queremos ouvi-la. Obrigado. Recebo a palavra com muita honra e começo lembrando, quando fala de empreendedorismo, de realizações, eu, enquanto me preparava, porque eu sempre me preparo para os encontros emocionalmente, porque a gente acaba mexendo no baú das memórias, e eu me lembrei de uma frase que meu avô dizia, que a necessidade é a mãe da invenção. Então, se nós formos trabalhar isso de forma um pouco mais elaborada, a gente vai dizer que entre o talento, eu fiz essa postagem, entre o talento e a realização, ou seja, o empreendimento, quase sempre age a mão da necessidade. Claro, e nós não desconhecemos e nem retiramos o mérito daqueles que, já possuindo riquezas ou talentos no sentido bíblico, os multiplica. Sejam riquezas materiais, sejam possibilidades, sejam caminhos abertos, e que, mesmo tendo todas essas facilidades, ainda as multiplique. Mas dessas pessoas eu não posso dizer, porque essas eu não
conheço. É aquela história do caviar. Eu só ouço falar. Das pessoas que eu conheço mesmo, são aquelas que fazem da necessidade a mola mestra, o impulso, o empurrão para abrir caminho e conquistar, e realizar, e empreender, seja do ponto de vista da aquisição do conhecimento e, com isso, alterar o seu mundo material, seja montando o seu negócio e vendendo quentinhas e o que for. E falando de necessidade, eu me recordei, e tem a ver com a minha trajetória de vida, meu primeiro concurso para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, lá nos idos de 1985, eu havia completado 21 anos, à época era maioridade civil, era aos 21 anos, e morando em Belo Horizonte, numa situação que mais para frente eu vou ressaltar, eu resolvi fazer esse concurso para oficial de justiça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E, naquela época, havia psicotécnico para oficial de justiça. E eu fui para o psicotécnico com aquele discurso preparado que muita gente vai para as entrevistas, até para a gente vai admitir um estagiário, a pessoa já chega com o discurso. Normalmente eu digo para a pessoa, respire fundo, movimente seus ombros, se solte e agora me conte quem é você. Mas eu fui para a entrevista, para o psicotécnico, com todo o discurso preparado. E a pessoa perguntava como era a minha vida, a minha família, eu dizia que era tudo muito certinho, quase um comercial de margarina. E eu fui reprovada na primeira bateria de testes. Fui chamada para fazer a segunda bateria de testes 15 dias depois. 15 dias depois eu volto, faço o discurso bonitinho, moro com papai, mamãe, tudo certinho, família toda organizadinha, moro na região de Venda Nova, conto a história toda, quero ser oficial de justiça, por isso, por aquilo outro, por um monte de discurso pronto, e vou para os testes, sou reprovada novamente. Na terceira chamada, eu resolvi, já está tudo perdido mesmo, seja o que Deus quiser. E quando eu cheguei para a terceira oportunidade de psicotécnico, e a examinadora, a psicóloga, me fez a pergunta clássica, como é que é a sua vida, como é que você se descreve, e qual o motivo de você querer ser oficial de justiça? Eu olhei bem para a cara da examinadora, respirei fundo e disse para ela, a senhora sabe a diferença entre vocação e necessidade? Meu caso é necessidade. Eu moro na rua, eu dormia, passava as noites num ponto de ônibus, trabalhava como doméstica, a patroa não queria que a empregada dormisse em casa, morasse na casa dela, né? Ela foi bem clara, ela disse, não quero essas negrinhas morando em casa, porque isso é uma tentação para os maridos da gente, mas eu não podia perder o emprego, passava a noite, terminava o trabalho e ia para o ponto de ônibus, bem no centro de Belo Horizonte, próximo da Igreja São José, a Rua Tamóis, esquina com Rio de Janeiro. Aquela época ali funcionava um posto telefônico, um escritório central da companhia telefônica, Telemig, e ali eu passava a noite, fingindo que esperava ônibus, que nunca ia passar. Quando eu sentia que alguém estava meio que me olhando para mim, assim, eu ficava meio com medo, eu adentrava o estabelecimento. Naquela época havia as pessoas faziam ligações telefônicas durante a noite, interurbanos eram feitos entre 11 e 5 da manhã, ou qualquer coisa parecida, porque o preço era era bem mais baixo, e as pessoas faziam essas ligações nos postos telefônicos. Então, aquele local era movimentado a noite toda. Mas aí, quando eu disse para a examinadora, meu caso é dessa cidade, e eu moro na rua, meus pais são do interior, eu vim para a cidade grande procurar emprego, cheguei o emprego, lá na minha cidade eu havia concluído o curso chamado curso normal, né, o magistério,
do magistério básico, antiga normalista, e eu não estou precisando de um lugar para dormir, preciso do que comer, enfim. E fiz o teste, e nessa terceira oportunidade eu fui aprovada. Muitos anos depois, eu fiquei sabendo que o que me segurava, o que estava barrando, né, era que o meu discurso não combinava com o perfil que eu demonstrava nos testes, né? Os psicólogos sabem como pegar a gente no contrapé. E eu fazia todo um discurso, como é que você se descreve? Uma pessoa tranquila, maravilhosa, gosto de passear, enfim, fazia um perfil, moro com os pais, meus e, na verdade, não era nada disso, eu estava numa situação, enfim. E foi a necessidade, e foi essa mesma necessidade que me fez sair da minha cidade para tentar essa multiplicação da riqueza do conhecimento, mas que, ao lado da riqueza do conhecimento, eu, pelo menos, almejava um posto, uma posição que me permitisse, por exemplo, tratar dos dentes. Eu me recordo, aos 11 anos, mais ou menos, 10, 11 anos, houve uma missão, um grupo do Projeto Rondon, aqueles médicos recém-formados, farmacêuticos, ou recém-formados, ou se formando, qualquer coisa dessa espécie, que viajavam pelo Brasil, visitando comunidades carentes, e chegaram à minha cidade. E a parte odontológica era extração de dentes, porque era o possível, as pessoas com os dentes podres, inclusive eu, mas eu já tinha lido, já era alfabetizada, então eu já tinha noção de que existia tratamento dentário, que havia possibilidade de se restaurar os dentes. E quando me colocaram na fila, junto com os demais colegas, também crianças como eu, para que fôssemos extrair os dentes, eu disse que não ia extrair os meus dentes, e as pessoas que estavam nos encaminhando tentavam me convencer, dizendo, mas por que você não vai? Tem que extrair, seus dentes estão todos podres, tudo preto, só tem o caquinho. Isso realmente é um foco de infecção, de doença. E eu disse, não, porque um dia eu vou tratar dos dentes. Mas aí foi uma coisa assim, todo mundo olhou assim, essa menina está delirando, né? Deve estar viajando, e aí resolveram ir à minha casa para falar com meus pais, com meu pai e a minha mãe, para me obrigarem a extrair os dentes, que era o único recurso que existia para fazer cessar aquele quadro de infecção e de deterioração dos dentes. E chegaram, conversaram com meu pai, tudo direitinho, que nós estamos aproveitando, é uma oportunidade de ouro, porque até extrair os dentes, até para arrancar, era uma coisa complicada, precisava ir a uma outra cidade, enfim. Então, convencendo meus pais, nós estamos... a gente tem que aproveitar essa oportunidade para resolver esse problema dessa meninada com os dentes podres e tal. E meu pai, minha filha, você precisa... vai ter que fazer assim, vai lá, tira esses dentes, você fica livre disso. Eu falei, pai, um dia eu vou tratar dos dentes. E eu me recordo que meu pai olhou para a professora, ela já é até falecida, e falou assim, um dia ela vai tratar dos dentes, então deixa os dentes. E muito tempo depois eu consegui tratar, e que por sinal virou uma cruz da minha vida. Mas, enfim, o que eu sabia, né, era que eu tinha uma necessidade, eu queria adoro rir, adoro mostrar os dentes. Então, imagine aquela menina que vivia com a mão assim, porque tinha vergonha, e isso foi uma complicação ao chegar na cidade grande. Chegando lá, eu procurava emprego numa loja. Além de eu não ter experiência, eu ainda não tinha a boa aparência. Um lado de não ter a boa aparência, hoje eu sei, é o racismo estrutural. É um certo perfil que não está de acordo com a estampa que eu apresento.
Mas naquele tempo eu não conseguia entender isso. Eu falava, mas eu tomei banho, eu estou limpinha, meu cabelo penteado, por que será que eu não tenho uma boa aparência? Imaginava, deve ser só por causa dos dentes. Também, mas não era só. Então, há, com certeza, um empreendedorismo que já é calcado em riquezas. São aqueles que já têm as oportunidades de estudar e estudam, têm mérito e se preparam e cursam e chegam a graus elevados do saber. Aqueles que já possuindo riquezas materiais, muito capital, faz com que essa renda, esse capital se multiplique, crie empresas, faça movimentar, gere riquezas. Sim, essas pessoas têm o seu mérito, com certeza, mas foi o que eu disse no início. Destas pessoas, desses que já têm as riquezas, sejam as facilidades, sejam os recursos de qualquer natureza, recursos materiais e, em cima dos recursos materiais, as condições favoráveis. Essas pessoas têm, sim, o seu mérito e eu reconheço isso, mas do empreendedor que eu sei contar é esse empreendedor que pega o talento que tem, vislumbra, tem uma visão da sua meta e a necessidade o empurra. Seja a necessidade para sair de uma determinada situação, seja a necessidade só do saber. Mas, no meu caso, tinha esse componente de vontade de melhorar as minhas condições objetivas de vida. Eu tinha, claro, vontade de ser feliz, mas, naquele momento, o ser feliz era tratar dos dentes. O ser feliz era ter um sapato, o ser feliz era comprar um colchão de espuma para minha mãe. Achava lindo aquele colchão que arrumava a cama, ficava tudo lisinho, de espuma, imagine. Imagine que não era nem espuma com densidade, era espuma sem densidade. Isso também, essa necessidade, esse empurrão. Preciso registrar que ver nos estudos a ferramenta para conseguir a alteração, essa mudança das minhas condições de vida, esse empurrão, esse incentivo eu recebi da minha mãe. E isso fez muita diferença. Claro que, eu sempre lembro disso, cada um de nós tem o sonho do tamanho, o horizonte do tamanho do seu ponto de observação. Então, eu tive esse incentivo, esse impulso, esse empurrão. A minha mãe, apesar de não ter conhecimento, não ter formação acadêmica, ela cursou até a 4ª série, naquela época que chamava 4ª série primária, do ensino primário, ela conseguia vislumbrar nos estudos a ferramenta para a mudança do nosso mundo. Acho extremamente relevante e importante as atuações institucionais. Por quê? Porque há pessoas que nem esse impulso, nem esse incentivo familiar têm. Por quê? Porque os seus pais também não têm visão. Não é que sejam pessoas ruins, é que também são limitados em seus horizontes. E, neste ponto, entram em ação as atuações institucionais, as escolas, o poder público em geral, a comunidade como um todo, mas o poder público em especial, para estimular, cobrar, mostrar, abrir, ampliar esses horizontes, até mesmo para aqueles que dentro de casa não têm este incentivo. Eu não tinha o apoio material, porque estes meus pais também não podiam fornecer. Não podiam pagar escola para mim, não podia ter o dinheiro, não podia pagar curso, não podia comprar livro no curso do magistério, no 2º grau,
para eu conseguir concluir o ensino médio, eu dei aulas particulares, dava aula de reforço para metade é modo de dizer, praticamente a cidade inteira de Cerro, Minas Gerais, onde eu cursei o ensino médio, pode passar em revista. As pessoas que hoje têm em torno de 50 anos e que estudaram lá, fizeram todos os estudos lá no Cerro, com certeza, em algum momento, tiveram aula de reforço comigo. Eu ia de casa em casa, o dia inteiro. À noite ia para a aula, trabalhava de manhã como doméstica, dava aula à tarde, e muitas vezes, alguns alunos costumam se lembrar disso, eu ia às 5 horas da manhã, dava um reforço antes da aula. Enfim, a necessidade, a mãe da invenção, me empurrou. Mas eu tive esse apoio, esse incentivo, esse impulso da minha mãe. A necessidade continua sendo a mãe da invenção, da mãe do empreendedorismo, a mãe para muitas pessoas hoje em dia. Mas eu não sei se eu fazer o curso X, acontece disso, vai se estabelecer. Faça o melhor naquele ponto em que você está. Dê o melhor de si naquilo que está fazendo. Alguém diz, como é que você foi fazer o curso de Direito? Bem, eu fui fazer o curso de Direito porque a faculdade era pública e tinha bandejão. Eu não tinha a menor noção se eu tinha ou não vocação. Eu já era oficial de justiça. Primeiro, eu não sei como é que está meu tempo, eu estou achando que eu estourei o tempo. Eu vou falar rapidinho, só essa parte e retorno a palavra para os senhores. Eu, tendo feito o concurso para oficial de justiça, fui trabalhar no tribunal e aí eu comecei a conviver com pessoas da área do direito. Antes disso, eu nem pensava em fazer o curso de direito. Por quê? Porque direito, na minha cabeça, lá de onde eu vinha, era um curso que não era para mim. Era colocado na cabeça da gente que existiam determinadas carreiras, determinados cursos que não eram para pessoas como eu. Eles diziam cursos que fazem doutor. E ainda hoje, de vez em quando, a gente ainda encontra gente com essa mentalidade de achar que o curso tal não é para pessoa. Não existe isso, mas muitas vezes, curso que faz doutor, medicina e direito na época, eram cursos para filhos de fazendeiro, filhos de juízes, filhos do advogado, e advogado também era um ou outro na cidade. Então, era um curso, era um sonho inatingível. Então, eu sonhava em um curso superior, mas nem conseguia sonhar com direito. Estando no tribunal, eu vislumbro a possibilidade de fazer direito, de fazer o curso de direito. Na verdade, eu sou incentivada pelas pessoas com quem eu trabalhava, doutora Sônia Toledo, doutora Heloísa, desembargador Walter Viado, do Tribunal de Justiça de Minas, de saudosa memória, a quem eu sempre reverencio, e me estimularam. Eu achava assim, bom, eu consigo passar o vestibular, talvez, vou ver, fazer a prova. Naquele tempo, o vestibular era uma coisa louca também. Mas aí o desembargador Walter Viado disse, olha, você disse que mora numa pensão, não é? Você está falando que no final de semana você não tem... você está com problema de comida, porque ele me ouviu falando com alguém. Naquele tempo não existia self-service, essas coisas. E aí, comida aquilo, foi coisa mais recente. E ele falou, a Faculdade de Direito tem bandejão e fica aqui, grudado no tribunal. A secretaria do tribunal era na Rua Goiás, 229, em Belo Horizonte, e a Faculdade de Direito ainda é na Álvares Cabral, só atravessar a João Pinheiro e já está na faculdade. E aí eu resolvi fazer o vestibular e acabei cursando Direito, e ao entrar, ao ser admitida na faculdade, é aqui que eu estou, é aqui que eu vou fazer o melhor. Ao me formar, advoguei, fui procuradora da Fazenda, tive outras funções antes, fiz outros concursos da magistratura que eu não pude assumir por questões familiares. Eu tinha ficado com a minha irmã, que veio viver comigo com a morte da minha mãe, e aí ir para o interior, no início de carreira da magistratura, não era muito prudente naquela situação em que a gente se encontrava. Mas, enfim, o que eu tenho como
lição é que houve um pouco de talento, eu não vou dizer que eu não tive talento, tive sim, mas que houve muita necessidade para empurrar, a mãe da invenção mesmo nessa história, a mãe da conquista foi a necessidade de sair daquele mundo de extrema privação. A necessidade, por exemplo, de poder estar hoje aqui, feliz, sorrindo e mostrando os dentes. Muito obrigada pela atenção de todos. Puxa vida, doutora Antônia. Doutora Antônia, que é isso? A senhora me levou, é que eu consegui disfarçar, mas a senhora me levou aos prantos, literalmente. Eu acredito que mais gente. Doutora, por isso, então, disciplina, coragem e determinação. Esse é o tema da sua fala, né? E agora a gente consegue entender. Doutora, eu quero pedir licença, se a senhora me permite, eu quero fazer um agradecimento, no geral, a todo o pessoal que está conosco, mas a nossa querida amiga doutora Camila Carriere, ela fez a grande gentileza de corrigir o link, e por isso possibilitou que o link, de fato, tinha um pequeno defeito. Doutora Camila, minha querida amiga, muito obrigado, viu? Um beijo para você, grato. Doutora Antônia, que mais falar, que mais dizer? Que mais? É fantástico, simplesmente fantástico. Doutora Antônia, vou pedir para a senhora segurar as pontas aí, que agora eu vou passar a palavra de volta para a doutora Flávia e pedir para o pessoal continuar conosco aí, que quem tiver perguntas, gente, vai mandando aí, tanto para a doutora Antônia quanto o doutor Edson e também agora para a doutora Daniela, que é a próxima convidada que nós vamos ouvir. Doutora Flávia, por favor. Muito obrigada, doutor. Só fazer um adendo, doutora Antônia, história de vida linda, deixou, acho que acredito, todos emocionados aqui. Dando continuidade, agora o nosso terceiro painel, vou passar a palavra para a doutora Daniela Mascarenhas, que é a nossa convidada. Fique à vontade, doutora. Obrigada, doutora Flávia, doutor Geraldo. Falar o quê depois de doutora Antônia? Diga aí. Falar o quê? Vamos falar de necessidade? Vamos falar sobre digamos assim, um viés de necessidade que se apresentou de forma diferente em função do Covid, né, doutor Geraldo? Até porque era uma pandemia, coisa que nenhum de nós e nenhuma das pessoas vivas já viveu esse momento, que, digamos assim, governos, não só governos, toda a infraestrutura estatal e a privada colapsaram, a gente pode dizer isso, todo mundo assustado, com medo de ir à rua, e como não poderia ser diferente, mudou todo o olhar que a gente tem hoje para a advocacia, mudou o mercado jurídico e tem mudado a sociedade. Não é à toa que as pessoas falam que a gente está voltando ao novo normal, mas o que é novo normal? Né? O que é isso? Que mercado é esse? Só que para a gente entender essas mudanças, doutor Geraldo, pode fazer a intervenção que você quiser, para a gente entender um pouco dessas mudanças e como isso impactou diretamente a vida de cada um de nós, principalmente a advocacia. Eu quero só relembrar alguns fatos que aconteceram do ano passado para cá, porque quando a gente pensa no início da pandemia, parece que tem 10 anos, né? Mas, na verdade, que não, aconteceu, foi em março do ano passado, quando tudo aconteceu. Então, é bom a gente relembrar isso. E aí é que a doutora Antônia colocou muito bem que a necessidade é a mãe de todas as invenções, e a gente vai ver aqui exatamente aspectos que aconteceram e a reação, porque não foi diferente. A gente não fez nenhuma ação proativa, até porque a gente não conhecia o contexto que estava vindo por aí, foi a nossa reação, a nossa necessidade, que fez com que o nosso olhar mudasse, com que a gente amadurecesse, vamos dizer assim, 6, 7 anos, 10 anos, em um intervalo muito pequeno, um período muito pequeno.
e impactou diretamente a nossa sociedade, a advocacia, a OAB, né? Impactou como nós vimos e como nós reagimos à ação aqui agora. A gente precisa se lembrar que quando a pandemia começou a virar notícia aqui no Brasil, e quase que imediatamente, acho que minha última viagem presencial foi o ano passado, eu viajava muito, foi para São Paulo, também dar palestra em um evento em março, logo depois todos os aeroportos fecharam. A gente teve, primeiro, o isolamento social. Na advocacia, a gente teve a suspensão dos prazos, quem lembra disso? Que colocou todos os advogados no sinal vermelho. Suspendeu os prazos, e agora como é que eu prospecto o cliente? E como é que eu prospecto o cliente? Como é que eu me mantenho advogando? Como é que eu vou fazer? E agora? Porque eu vou prospectar cliente no fórum, no juizado, onde eu vou buscar isso? Onde eu vou buscar? A gente tinha uma estimativa, porque assim, a sociedade entrou em colapso, uma crise econômica que estava se anunciando nesse momento. E na advocacia a gente tinha uma perspectiva que os advogados conseguiriam se manter, advogados e empreendedores, cerca de 45 dias, e se isso protelasse mais, como é que ia acontecer? As pessoas, isso aqueles que, para não falar daqueles que literalmente vendiam jantar, né, digamos assim, para pagar o almoço do dia seguinte, era a vida das pessoas, porque assim, infelizmente, que a gente vem, né, nos movimentando. O impacto, quando se lançou, a gente imaginou diante de um isolamento social, o impacto veio direto na sustentabilidade dos escritórios de advocacia, dos advogados autônomos, e não foi à toa que muitos, inclusive, precisaram do auxílio emergencial do governo. Então, para a gente entender que, sim, nenhuma formação, nenhum diploma de nível superior protegeu muitos dos nossos colegas, em função do momento, em função de a gente não saber o que esperar. Na época, a B2L e, inclusive, como é que se diz? A B2L e o César fizeram uma pesquisa, ainda em abril, para entender como é que estava reagindo, como os escritórios e advogados estavam reagindo à questão da pandemia. E a gente viu quanto a demanda jurídica e o índice de inadimplência, as pessoas ficaram sem condição de pagar aluguel, de se manter sala, grandes escritórios começaram a demitir advogados, inclusive, que voltaram, a gente adotou um regime de advocacia mista, né, para grandes escritórios, além da demissão, o home office, mais do que nunca, né, que muitos advogados começam a advogar no home office, passou a ser o regime, o de lei, a gente ficou mais tolerante, quem lembra disso? Mais tolerante no sentido de aguentar cachorro latindo, filho chorando, né, e a gente tem que se dividir durante esse período. Então, assim, tudo isso fez com que a gente olhasse a nossa prática de uma forma diferente. A gente amadureceu muito durante esse período, eu posso Principalmente dizer. a mulher advogada, né? Isso, de fato, eu diria até, eu não teria conhecimento para dizer, mas acredito que, inclusive, as magistradas também, mas, com certeza, a mulher advogada acabou se sobrecarregando muito, doutora. Doutor Geraldo, eu lembro que eu assisti palestras aqui no Zoom, inclusive, conferências, que isso aqui virou a casa, o nosso ponto de encontro, vamos dizer assim. A gente se encontrava por aqui com procuradores, né? Eu tenho cliente procuradores e juízes, e assim, eles ficaram expert em lava-prato. Ninguém estava alheio a esse movimento. Todo mundo teve que dar seu jeito. Essa é a grande verdade. Em paralelo, o Brasil estava vivendo uma turbulência em relação ao resto do mundo. Para a gente, eu achava, inclusive, eu tinha essa teoria maluca de que quando chegasse aqui no Brasil, a gente já está mais preparado, porque a gente estava olhando o que estava acontecendo lá fora, que nada, a gente entrou em colapso, junto com o Covid. Mudança legislativa de manhã, de manhã começava uma, de noite terminava diferente, era uma loucura para a gente se atualizar. O que foi que aconteceu com relação a isso? Olha a necessidade, um excesso de lives.
De repente, a comunidade jurídica que não sabia o que era live descobriu o Instagram, descobriram o Zoom. De repente, descobriram outras formas. A gente estava isolado socialmente, mas nunca tivemos tão conectados na vida. Isso mudou a forma como a gente enxerga a advocacia. Em 2019, começaram a discussão do novo provimento da publicidade na advocacia. Vocês lembram disso? Naquele período, sequer se falava em encontros, em conferências. Isso não fazia parte da realidade jurídica. E, de repente, a ótica mudou. A redação do novo provimento mudou em função do momento. Eles começaram a perceber que existia esse mundo, entre aspas, paralelo, essa possibilidade do advogado se encontrar com outras pessoas, com seus pares, com clientes, a partir da teleconferência. Isso foi tão sério que virou até meme na internet. Quem não lembra disso? Tenho medo de abrir a geladeira e encontrar um advogado fazendo live. Isso virou meme emblemático naquele período, né? E a gente precisa entender também que muitas mudanças, e o governo, a doutora Antônia sabe, é considerado, digamos assim, o setor da economia mais lento que existe, é o último a fazer mudanças, e, de repente, o que foi que a gente viu nesse momento? A finalização de um aplicativo do INSS para o usuário, porque o advogado já tinha o INSS digital, isso foi feito em toque de caixa, não era perfeito, mas foi feito em dias. Por quê? Porque precisavam ser liberados e precisavam habilitar as pessoas para receber o auxílio emergencial. Vocês lembram disso? Porque o contato físico era impossível. Era impossível, teria que ser através de um aplicativo de internet. A Caixa Econômica lançou, digamos assim, o seu banco digital mais inconveniente do mundo. Quem já viu um banco digital com horário de funcionamento? Era assim que funcionava o banco digital da Caixa Econômica, para receber esse auxílio e fazer o pagamento, repassar o pagamento à sociedade. Mas, assim, até o governo teve que se mexer em função do momento. O que eu gosto de falar é o seguinte: com a volta dos prazos na advocacia, é bom a gente destacar que a advocacia não era considerada, no início, uma atividade essencial. Então, por conta disso, os escritórios permaneceram em advogados tendo que trabalhar em home office, não estava liberado para funcionar. Então, tudo isso provocou mudança. E agora, como é que eu sustento minha família? Uma pandemia, em tese, vão ficar aqui em 20 dias, depois se alongou para 30 dias, depois para meses, e a gente está meio que tentando um pouco com a vacina assumir, em tese, essa normalidade. Onde eu vou prospectar clientes? E aí vem as primeiras necessidades e o olhar de necessidade e oportunidade de começar a vislumbrar outros caminhos para se exercer a profissão. Em paralelo, e eu gosto de colocar isso aqui porque os prazos voltaram e o judiciário precisava acontecer. O que foi que o CNJ fez? Instituiu as audiências virtuais. Uma experiência completamente nova para magistrados, para todo mundo. A gente estava, digamos assim, vivendo esse momento, uma experiência nova. Muitos diziam assim, isso não vai dar certo, mas assim, o momento impunha, né, que a gente tinha que resolver aquele aspecto, a justiça não podia ficar parada, as pessoas precisavam de resolução dos seus problemas. Muito em função da própria reclamação dos advogados, porque não tinha acesso aos magistrados, o que foi que o CNJ fez? Instituiu o balcão digital, para que advogados tivessem acesso aos gabinetes dos juízes, aos assessores, e assim despachar suas pequenas demandas. Veja bem, tudo é em função da necessidade, que a gente vai buscando formas de viabilizar e da gente conviver durante esse momento. Quer colocar alguma coisa, Geraldo, antes da gente construir o cenário aqui? Estou botando pandemônio aqui. Não, eu queria até aproveitar o gancho de dar até um feedback meu. Eu, apesar dos meus 59 anos, eu sou muito eclético e gosto muito de aprender. Então, eu me adaptei muito às questões tecnológicas, já gostava e gosto,
E posso dizer uma coisa, isso que a doutora está dizendo acerca dos balcões virtuais, o atendimento que nós temos recebido, nós advogamos aqui, tanto no interior de São Paulo, quanto na capital, quanto no Rio de Janeiro, capital interior, Paraná, enfim, Belo Horizonte e cidades mineiras, e até o momento nós não temos sequer, eu pessoalmente, a nossa equipe não tem sequer uma queixa que fosse em se tratando do atendimento, tanto pelos magistrados, quanto pelo MP, quanto os funcionários, os servidores de todas as localidades que nos atendem. E isso, de fato, essa novidade nos trouxe uma forma de adaptação, ou seja, a gente tem que se adaptar de acordo com a necessidade, né, doutora Antônia? Exatamente, porque é o que nós precisamos. E aproveitando o gancho aqui da doutora Camila, que ela colocou no chat aqui o seguinte, sobre o paternalismo, né, que existe. Quer dizer, muitos colegas pensando, é a OAB, cadê a OAB? Como se a OAB não tivesse sofrido com isso. A OAB também precisou ficar fechada, a OAB também tem funcionários, a OAB é formada por pessoas humanas, né? Não só os funcionários, mas nós todos. Então, nesse sentido, pessoalmente, eu dou esse feedback de que tem sido muito bom. Logicamente, a gente sente falta daquele calor de encontrar os colegas, encontrar as colegas, encontrar os juízes, as juízas, os promotores, as promotoras, o pessoal que sempre nos atendeu nos cartórios, né? Mas esse momento, ele nos fez também aprender algo novo. Isso é muito importante. Obrigado, doutora, pela parte. Não, tranquilo, eu só quero... e assim, falando pelo juiz, até alguns clientes que são juízes, a doutora Antônia está aqui, pode até confirmar isso ou não, mas alguns, inclusive, me relataram que amaram a experiência de fazer as audiências online em função da celeridade dos processos, que acelerou muito, né? E eles conseguiam dar um gás, ter uma produtividade muito grande em função disso, gostaram da experiência. Óbvio que, claro que tiveram pontos negativos, como eu falei, a gente estava reagindo à necessidade do momento, de forma nenhuma a gente estava mapeando o cenário ideal, a gente estava reagindo à necessidade até que a gente chegue nesse ideal. E a gente precisa se lembrar que 2020 também foi um ano de eleição. E embora, isso é importante, a gente tivesse feito a biometria pelo menos há 2 anos atrás, demorou muito para o TRE lançar o aplicativo do e-títulos. Precisamos de uma pandemia para o TRE lançar o aplicativo para que a gente pudesse justificar votos pela internet, pelo celular, e diminuir a quantidade de pessoas que se dirigiam à sessão eleitoral para votar, com segurança. Do outro lado, aconteceu algo que já era um movimento para muito poucos, mas que o CNJ deu uma acelerada na visão dos advogados, que foi a resolução 345, que é a criação do juízo 100% digital. Para a advocacia, para o olhar atento do advogado que está observando o mercado, ele simplesmente fez com que o advogado percebesse que não existe mais fronteiras para advogar. O cliente está aí. Você pode se especializar em demandas do direito e buscar o seu cliente em todo o território nacional e internacional. Muitos já faziam isso, muitos advogados brasileiros já faziam isso, mas era uma parcela muito pequena que já tinha esse olhar e esse viés empreendedor sobre a sua própria carreira. De repente, um cenário de pandemia abriu os olhos e chacoalharam os advogados para uma nova realidade de mercado, de perceber a advocacia para além do direito. E por que não dizer perceber a advocacia para a sociedade, para o social, começar a olhar as pessoas, começar a olhar a quem precisa do serviço jurídico. E não estou falando só de, digamos assim, essa realidade veio e veio a galope. E não é à toa que muitos estão buscando, e não só prospecção, formas de atuação também mistas.
buscando uma advocacia, atuar também dentro de uma advocacia digital. Óbvio, foi só pontos positivos? Não, a gente também teve, e a gente precisa olhar para esse lado, a gente tem muito desafio pela frente. Um deles é o próprio mercado de correspondência jurídica, que vai ter que ser completamente repensado. Por quê? No momento em que você não precisa mais do advogado em outra subseção ou em outra cidade para fazer audiência por aquele escritório ou para aquele advogado, que hoje você pode fazer isso de forma online, você também precisa de outras demandas com relação a isso. Você pode estar lá, você tem uma diminuição de custos na operação do serviço jurídico, você tem uma variação da oportunidade, mas, amigos, quem não tem foco, quem não sabe para onde chegar, não sai do lugar e não realiza absolutamente nada. Então, assim, mesmo para aqueles que não viam a necessidade, que não percebiam que precisavam inovar e se reinventar, creio que a pandemia foi o abrir de olhos que a gente precisava de que sim, a gente não está protegido. Todo o mercado, o cenário jurídico, por que não dizer o judicial, precisa olhar a sociedade e encontrar formas alternativas de impactar o outro, de conviver o outro, dado essa nova realidade. Então, falar só de prospecção é pouco. A pandemia, acho que abriu os nossos olhos que a gente pode fazer muito mais, sabe, Geraldo? A gente pode, eu não estou falando só de rede social, não estou falando só de prospecção de clientes, que a gente pode, inclusive, olhar para a nossa advocacia empreendedora, porque eu creio que esse é o foco da construção desse seminário, olhar a advocacia, de fato, como um negócio que ela é. Entende? Olhar a advocacia de uma forma com que a gente não só valorize honorários, com que a gente olhe para a gente, mas olhar a necessidade que a doutora Antônia falou tão bem da população. A gente pode chegar às pessoas a partir das necessidades da população. Há muitos anos que o direito não é mais sobre o meu conhecimento. Eu sei fazer isso, eu estudei isso, então eu vou abrir uma porta aqui, um escritório, porque é isso que eu sei fazer e vou empurrar a goela abaixo da sociedade. De uns anos para cá, isso não é novo, não foi a pandemia que aconteceu. A vida, o mundo aconteceu. E aí não adianta reclamar. O cliente que batia na porta do advogado era um cliente muito mais, vamos dizer assim, ele buscava informação. Ele era leigo, mas mesmo com a informação equivocada, ele buscava informações sobre o próprio problema. Por que não dizer indicação do nosso próprio problema? Então, quando ele chegava no escritório, muitos não estavam preparados para receber esse cliente, porque ele chegava o seguinte: olha, doutor, eu estou com uma determinada demanda jurídica. É assim, minha condição é essa, o senhor está preparado para me atender? E a vida não é, tipo assim, a advocacia parou de olhar para si para começar a olhar para o outro. Isso já acontece há anos. Não é algo de agora. Quando a gente olha para a segmentação, Geraldo, a gente já teve outras oportunidades falando isso, eu tive clientes aí em Ribeirão que a gente desenvolveu um projeto lindo que é voltado ao agronegócio. O agronegócio, para mim, talvez seja a área mais antiga, agronegócio e prostituição, tá? As áreas, atividades econômicas mais antigas do mundo, vamos dizer assim, porque a agricultura e pecuária faz parte da nossa subsistência. E quando foi que, digamos assim, a advocacia começou a olhar para os produtores rurais enquanto, digamos, fomento, enquanto desenvolvimento de negócios, já que a gente não tem uma legislação pronta e acabada, já que não existe toda uma legislação preparada para atender o produtor rural. Não existe falência, não existe uma série de políticas públicas para amparar esse produtor rural, me entende? Então, assim, olhar a advocacia e olhar o direito de uma forma transversal também é uma forma
do advogado evoluir e empreender na advocacia. Há muitos anos eu canso de falar isso, inclusive publicamente nas minhas redes, que a área do direito não é nicho. A área do direito, a academia inventou para colocar o direito numa caixinha. As pessoas, quando precisam do advogado, elas querem resolver o seu problema, e os problemas são resolvidos de forma transversal. Com um pouco de conhecimento de família, com um pouco de psicologia, com um pouco do direito do consumidor, e aquilo ali se constitui uma demanda jurídica capaz de resolver o problema de alguém. Então, não se coloque em caixinha, exploda a caixinha. Tá? Não se coloque, exploda. Porque, assim, se vocês querem olhar a advocacia e querem aproveitar as oportunidades de fato que o mercado se impõe, e aí, doutor Edson, se não quer ficar preso refém somente de indicação, o mercado precisa do seu serviço. E não adianta ficar brigando com o Google, como eu vejo muitos por aí brigando, porque o cliente vai procurar no Google antes de procurar o advogado, antes até de conversar com os juízes para ver se tem direito ou não. Não adianta brigar com a tecnologia. A gente precisa se apropriar da tecnologia, fazer delas a nossa vida também e utilizar elas de uma forma inteligente, para que a gente possa, de fato, alcançar os resultados que a gente merece, que a gente precisa e que a gente merece. Perguntas? Puxa, muito bom. Na verdade, doutora, isso que a doutora está dizendo tem toda a razão. Eu costumo dizer, na minha advocacia, eu aprendi a conhecer um pouquinho de Carnelucci, grande escritor e grande jurista italiano, né? Uma das frases célebres dele, acho que do século XIX, hein, salvo engano, dizia o seguinte, que poucos sabem as pessoas e mal sabem os juristas que o cliente quer é um pouco da dádiva, da amizade de seu advogado. Quer dizer, exatamente isso, o tratamento das pessoas, né? Esse é o nosso grande negócio. E quando eu digo isso, eu aprendi isso com um professor de Direito Processual Civil, um grande juiz lá da Cidade Franca, e conheci Carnelucci por intermédio dele. E, de fato, esse é o grande segredo, esse é o grande sucesso, né, do empreendedorismo, né? Pessoas. Na verdade, nós estamos lidando com pessoas que têm problemas que necessitam encontrar resolução para esses problemas. Eu costumo dizer também, me permita, que o honorário é uma consequência de um bom trabalho. Eu não penso no honorário em primeiro plano, nunca pensei. Então, de fato, a gente só tem que enaltecer a sua fala e tomara que a grande maioria dos colegas consigam compreender exatamente. Você sabe, Geraldo, né? Só complementando o que você falou, porque até eu estou vendo aqui o comentário da doutora Camila, né, com relação à busca pelo paternalismo que as pessoas têm na figura da OAB, e eu vou lhe dizer uma coisa, isso é um atraso muito grande para o seu próprio desenvolvimento, porque é muito fácil a gente culpar o cliente, é muito fácil a gente culpar a OAB, e isso a gente vai atrofiando o nosso próprio crescimento. Quando a gente põe a culpa no outro, é importante dizer, quando a gente aponta o dedo para alguém, tem 3 apontados para a gente. Então, se a gente quer mudanças, a gente tem que ser agente da mudança. Não pode esperar que as coisas caiam do céu. A gente não pode esperar, porque senão a gente é vítima e não é, digamos assim, não é agente de transformação. E quando a gente fala em empreendedorismo, é exatamente o contraponto, é o contrassenso. Eu acho que a OAB já protegeu demais ao advogado. Está na hora de acordar, sabe? De atuar e abraçar a liberdade de atuação. Porque vocês podem tanta coisa, é possível se fazer tanta coisa. A gente olha para a advocacia hoje e assim, a gente está vendo pequenos escritórios, advogados autônomos fazendo a diferença
principalmente agora, num cenário ainda muito incerto, a gente está vendo que advogados apostarem e investirem, por exemplo, em mulheres no sentido de capacitação, investir mesmo, de apoiar projetos de capacitação para digamos assim, preparar a mulher para o mercado de trabalho, adotar praças, sobretudo no interior aqui da Bahia, tem escritórios, pequenos advogados também, que adotam praças no sentido de ver aquele ambiente legal para a sociedade desfrutar daquilo. Isso já não é uma questão, digamos assim, só para pensar no próprio umbigo, são pessoas que estão pensando mais amplamente, de uma forma mais sistêmica, olhando para a sociedade e tentando também fazer um pouco a diferença. Muito bom. Doutora, eu peço licença para perguntar para a doutora Flávia. Temos perguntas, doutora Flávia? Alguém querendo saber alguma coisa? Doutor, por enquanto, nenhuma aqui no chat. Tranquilo? Bom, pessoal, a gente está partindo para o final do nosso encontro e eu gostaria de abrir a palavra, primeiramente, do doutor Edson, depois a doutora Antônia e a doutora Daniela, para as nossas considerações finais. E peço aí para a doutora Flávia também, se a doutora Flávia desejar fazer também uso da palavra, fique à vontade após a doutora Daniela, tá bom? E, doutor Edson, a palavra é sua, por favor, viu? Obrigado mais uma vez, pessoal. Doutora Antônia, foi um prazer, uma honra dividir com a senhora esse espaço aqui. Tá muito bom escutar a sua história, tá muito bacana mesmo. Quero dizer que a gente cada um vem com uma missão, né? E talvez o brilhantismo de hoje ele seja o reflexo daquelas pessoas que são brilhantes e que estão lá no primeiro degrau ainda, né? Isso é muito bacana para as pessoas continuarem a sonhar, independente do momento que a gente vive. E, doutora Daniela, eu concordo totalmente com a doutora veio trazer para nós aqui. A advocacia está muito dinâmica. Eu me recordo que há cerca de 3 anos atrás, eu fui num escritório que hoje é parceiro meu em São Paulo, que é um escritório bastante grande, e eu fiquei maravilhado com o tamanho, com o espaço, com as pessoas felizes que estavam ali, enfim, né, com a forma de trabalho deles. E fiquei mais maravilhado ainda com a forma com que eles lidaram na pandemia com isso. Ou seja, muitos ficaram no home office, eles reformularam o escritório, ficou bem mais à vontade e aumentaram a produtividade com isso. Então, eu penso que o advogado empreendedor ele nunca vai poder fechar os olhos para nada disso, e a tecnologia está aí, e se você for continuar insistindo em fazer petição, utilizando os meios próprios, arcaicos que a gente fazia antigamente, você vai ter as pessoas mais bem preparadas, com melhores meios de pesquisa, mais rápidos, mais eficientes, e vão passar na frente. Então, a gente tem que ficar de olho, não adianta, tem que surpreender sempre. E com relação a pessoas, é interessante verificar que isso também está mudando muito. Eu me recordo que, então, mais para o começo desse ano, eu fui na reunião para definir uma parceria com esse mesmo escritório, e eu era a única pessoa de terno e gravata na reunião. Todo mundo estava com uma roupa social, enfim, mais descolado, uma calça jeans, usando um tênis. Era uma formalidade que está sendo dispensada. Já vista que os advogados não estão mais comparecendo aos tribunais, né? Então, não está fazendo muito sentido o advogado ir para o próprio escritório de terno e gravata. Doutor Edson, tem um movimento aí em São Paulo, curiosamente, dentro do mercado empresarial, entre as empresas, entre diretores jurídicos, que não sei se você vai falar, que é o jurídico sem gravata. Sim, surgiu nesse setor. É exatamente para humanizar mais o advogado que presta serviço para as empresas. Isso, é bacana. E a questão de o Carneiro Lute expõe, doutor Geraldo, é a mais pura realidade. O cliente quer alguém perto, alguém de confiança. A advocacia não pode ser mecanizada
a ponto de perder esse contato, o cliente com o advogado. Acho que é essa a parte mais interessante, porque o advogado ele pode gerir a vida jurídica de determinado cliente, tem pessoas que demandam isso, inclusive pessoas físicas. O advogado pode gerir a vida jurídica daquela pessoa, ainda que ele não seja especialista em todas as áreas que aquela pessoa necessita. Mas é uma pessoa que pode estar fiscalizando, buscando o melhor profissional, conversando, contratando, enfim, existem N possibilidades para se trabalhar hoje em dia, e não estou falando que nenhuma delas é fácil. Encontrar o caminho não é fácil, manter também não é fácil, se manter no mercado não é fácil, se manter ativo, buscar pessoas, encontrar pessoas não é fácil, mas depois da história de persistência do doutor Antônio, acho que dificilmente alguém vai ter coragem de dormir hoje pensando que já fez demais para alcançar os objetivos, né? E isso aí, mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos, foi uma honra estar aqui, meu amigo Geraldo Kossalter, a exemplo do que a OAB faz por nós, eu estou para falar de negócio com o Geraldo já faz uns 3 meses, e a gente não consegue, mas para a OAB nós estamos aqui trabalhando, né, Geraldo? Sim, graças a Deus. E sempre que somos chamados a trabalhar, estamos aqui. Então, o pessoal fala muito e confia nesse paternalismo, mas a gente promove, fica 2 meses divulgando, e, na verdade, atrás do conteúdo vem pouca gente. Mas, ainda que venham poucas pessoas, estamos aqui para divulgar para quem quer, para quem precisa, né? Já pensou se essa reunião conseguir mudar pelo menos uma vida? Que bacana que seria, né? Ainda que seja uma, estaremos sempre. Pois Agora, obrigado a todo mundo que veio aí assistir a gente também, tá? Obrigadão mesmo, pessoal, de coração. Boa noite. Doutora Antônia, a palavra é sua, viu? Recebo com muita alegria. Que bom participar desse evento, dividir a mesa virtual com essas pessoas tão queridas. Doutora Daniela, eu vejo que é minha vizinha, Salvador, eu fico em Lauro de Freitas. Do lado. Então, isso, fica bem pertinho. E enquanto a doutora falava dos desafios da pandemia e das audiências, o uso, né, das ferramentas de reunião à distância, para mim é um sofrimento, porque eu, no lugar onde eu exerço a minha função, né, que é o Fórum Criminal de Lauro de Freitas, eu não digo meu gabinete, é o meu local de trabalho. Eu gosto da audiência, eu gosto da sala cheia, gosto dos advogados, gosto das partes, não tenho nenhuma cerimônia para chegar até mim, então eu acho que talvez tenha sido uma das pessoas que ainda não fez uso do balcão virtual. Por quê? Porque o meu celular é pessoal, não é celular institucional, não. Ele é conhecido, e as pessoas, qualquer pessoa, qualquer hora do dia ou da noite, fala comigo. Eu só não atendo número restrito. Aí as pessoas perguntam, por que você não atende? Eu falei, vai que a pessoa me xinga, não tem nem jeito de agradecer a honraria. Mas, enfim, as pessoas falam mesmo, e quem me conhece aqui, eu atuo como titular da primeira vara criminal de Lauro de Freitas, e as pessoas que trabalham comigo sabem disso, e não tenho, e para mim foi um sofrimento. E foi um sofrimento, na verdade, foi uma constatação que a pandemia nos jogou na cara a exclusão digital. Nós tínhamos uma ilusão que todo mundo estava conectado na rede, todo mundo está na rede, está todo mundo, o pai está on, né? Está todo mundo conectado. Aí veio a pandemia, e nós descobrimos que a maioria das pessoas não tem acesso à internet, e quando tem, ela é extremamente precária. Então, as audiências por meios remotos têm excelentes, tem muitas vantagens de deslocamento e tudo mais, mas nós tivemos esta preocupação. As pessoas mais carentes perderam o contato. E nos primeiros períodos, nos primeiros dias da pandemia,
essas pessoas ficaram absolutamente ilhadas. Eram pessoas que tinham acesso à internet, ao WhatsApp, aos memes, às piadas, às coisas, no Wi-Fi da casa da patroa, no Wi-Fi da praça, no Wi-Fi do shopping, enfim, da loja, e por aí vai. E veio a pandemia e esse pessoal ficou sem nenhum acesso. Nós conseguimos fizemos algumas campanhas para meninos continuarem o pessoal que fazia curso, e aí pessoas ajudaram, entraram, compraram o aparelho, pagaram uma assinatura lá com acesso à internet para usar um aparelho como roteador para as pessoas, principalmente aqui no nosso caso, de uma região chamada Quingoma, na região do Lixão, enfim. Mas, então, nós temos esse problema, principalmente com a clientela, né, basicamente, das pessoas carentes que buscam esse atendimento. Estamos retomando e eu espero novamente ter a sala de audiências movimentada, o gabinete movimentado, o doutor e a doutora que falam, olha, doutora, passei aqui para tomar a benção, toma a benção para a tia Antônia, aí tem que tomar a benção para a tia Antônia. Toma um cafezinho, pega uma balinha ali, a gente deixa uns docinhos, enfim. Então, para mim, foi uma aprovação, porque eu gosto desse contato, eu gosto desse agito, desse calor. E também foi bastante desafiador, está sendo ainda, em relação a essa exclusão digital. Nos jogou na cara que aquela ilusão de que estava todo mundo online não era tão verdadeira assim. A maioria das pessoas não tinha esse acesso rotineiramente. Mas são as crises, né, que trazem as mudanças, né, e a necessidade continua sendo a mãe da invenção, e nessa altura a gente arruma um aparelho, põe como roteador e vai se arrumando. O importante é a determinação, é não desistir, é não baixar a cabeça, é não perder a coragem e a vontade de fazer melhor o seu mundo e fazer melhor o mundo do outro que está ao nosso lado. Na verdade, a vida só vai fazer sentido, dizem que lá no céu dos egípcios, né, o juiz lá final perguntaria para a alma, né, se ela fez, para passar, né, no teste, ela teria que ter feito bem, para ter sido feliz. Você se fez feliz, fiz, e você fez feliz o outro, fez. Então, tem que equilibrar, porque a vida só faz sentido se nós pudermos mudar o nosso mundo para melhor e ter consciência, e isso é muito importante, ter consciência de que temos também a obrigação de fazer melhor a vida do outro. Para mim, se uma lição ficou de todos os percalços pelos quais eu passei, surras de patroa, porque patroas batiam, as patroas batiam nas empregadas domésticas. E agora eu, tragicamente, li uma notícia de que há poucos dias aconteceu algo dessa natureza novamente, ou seja, eu imaginava que fosse coisa do passado, do século passado, e enfim. Então, todos os percalços, todos os tombos, se algo ficou, e com certeza ficou, porque o que nos prova, ficou a demonstração, ficou a convicção de que, primeiro, quem derrubou, eu consegui levantar, então eu sou capaz de seguir em frente. Mas o principal, ficou a importância da mão estendida, de quem ajudou a levantar, de quem ajudou a seguir em frente. Esse valor da solidariedade, esse valor da mão estendida, esta é uma obrigação que eu sinto que tenho que cumprir. Eu recebi da vida muitas graças, e eu tenho a obrigação de retribuir. E na área do direito, como juíza, eu brinco sempre que agradar ou fazer o outro feliz por força das decisões não é o nosso forte. Por quê? Porque toda decisão judicial desagrada uma das partes, e frequentemente desagrada as duas. Mas tem algo que nós
sempre podemos fazer. Olhar nos olhos, ouvir com respeito, acolher com consideração aquela vida que está ali, às nossas mãos, aquele recorte da existência que nos cabe apreciar. Olhar nos olhos, ouvir com respeito, ser atento. Isto é possível, independentemente de não sermos capazes de agradar por força da decisão. Muito obrigada pela oportunidade e feliz demais eu estou. Obrigada. Nos cabe apreciar, olhar nos olhos e nos cabe apreciar. Obrigado, doutora. Doutora Daniela. Emocionada. Literalmente emocionada. Emocionada, uma honra conhecê-lo, não saber e saber que você está tão perto de mim, nossa. Assim que abrir um pouco mais, eu vou procurá-la, doutora Antônia, porque... Eu fico no fórum, doutora, eu fico no fórum todos os dias, então será um prazer enorme recebê-la. Da parte de 9 às 18, a tia Antônia está lá, firme e forte. Eu terei muita honra em receber a senhora e dar um abraço pessoalmente, ou cumprimentar à distância, com o toque de mãos. Daqui a pouco a gente melhora um pouquinho mais, eu realmente, porque ela está aqui do meu lado, meu Deus do céu. E, assim, uma honra de conhecer alguém assim tão, digamos assim, tão meigo e tão preocupado com as outras pessoas, porque, gente, isso é tão raro, né? Isso é tão raro. E eu creio que esse contato, essa oportunidade que foi, né, digamos assim, gerada pela AB de Ribeirão Preto, eu quero agradecer a todos exatamente pela oportunidade de estar aqui. Eu era para estar aqui ontem e aconteceu problemas logísticos, eu não pude. Então, assim, essa oportunidade fez com que eu conhecesse a doutora Antônia, doutor Edson, doutora Flávia, que eu não conhecia, doutor Geraldo está aqui, e todos vocês que estão aqui nos comentários. Então, assim, mais uma vez, eu quero, minha posição é de agradecer, e se eu tenho uma mensagem final para passar, digamos assim, olhem a sua prática, olhem a sociedade, olhem a necessidade do outro e vejam o que você pode fazer diferente. Há muitos anos que, quando a gente fala de advocacia social, isso não é mais não é pro bono, não se trata apenas de pro bono. Se trata de olhar a outra pessoa e você se colocar no lugar dela e entender de como você pode ajudar. É muito maior do que isso. E quando a gente fala em prospecção de clientes num tempo tão maluco como esse, né? Como, digamos assim, tão fora de ordem, do jeito que a gente estava acostumado, a gente precisa inovar também, ser inventivo, óbvio, respeitando as leis, respeitando o código de ética, mas a gente precisa olhar adiante, como a doutora Antônia bem falou, a gente só enxerga a partir do nosso próprio horizonte. Então, se eu tenho uma mensagem para passar aqui para vocês, amplie esse horizonte. Se permitam estudar e ser impactados por outras pessoas. Vão além disso, porque é assim que a gente cresce. Tá? Se vocês estudaram direito, deixa um pouco direito, vão ver outras coisas, saiam de casa, vão ajudar alguém, vá numa comunidade carente, que seja, mas se permitam a olhar a necessidade das pessoas, porque isso também é bom para a gente, é bom enquanto ser humano, é bom enquanto profissional e faz a gente crescer. Então, comece a olhar a sociedade, comece a olhar o que o seu cliente precisa. Creio que não só de vocês vão se tornar advogados melhores, mas vão se tornar pessoas melhores também. A gente vai evoluir junto nesse processo. Grande noite, quero agradecer mais uma vez a todos e, enfim, fica o meu abraço aqui a vocês. Doutora Flávia, é contigo, por favor, e já partimos para o final. Doutor Geraldo, eu queria fazer um breve agradecimento a todos, né? Principalmente ao doutor, que me convidou para ser mediadora nessa noite, nesse grande encontro nosso aqui. Queria agradecer ao doutor Edson, a doutora Antônia, tia Antônia, né?
a doutora Daniela, por todo o conhecimento, por toda a contribuição que nos deram nessa noite. Acredito que não só eu, mas todos aqui que puderam participar pelo chat, ficaram muito felizes e honrados com a presença de vocês. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Eu vou me permitir chamá-los pelo nome, sem doutor, doutora. E, Edson, eu não tenho o que dizer. Grato pela tua amizade, grato pela tua generosidade, e vamos sempre em frente com a nossa luta aqui, que a gente conhece, né? Flavinha, te conheço desde que você nasceu, querida. Teu pai e tua mãe, você sabe. A gente é amigo e é para mim uma honra muito grande tê-la como colega, viu? E não foi convite meu, não. Na verdade, a gente faz um trabalho junto e a gente vai se apoiando. É isso que importa, né? Doutora Antônia, tia Antônia, me permita. Caramba, como é bom aprender com pessoas que estão muito além da gente, muito acima da gente, no sentido de, eu diria não só conhecimento, mas no sentido do que é ser humano. Muito obrigado, viu? Eu, por 2 vezes, fiquei literalmente emocionado, ainda estou, até porque lembrei das minhas raízes, que não chegam aos pés das tuas, mas me fizeram passar um filme na cabeça. E, Daniela, puxa vida, mais uma vez, grato pela tua generosidade, a gente já tem um contato há um bom tempo, e eu, olhando para você, me lembro que há 35 anos, eu e Tânia nos casamos, você já sabe dessa história, e nós ficamos uma semana hospedados lá no Hotel da Bahia. Minha esposa trabalhava na época na Varig, e nós fomos contemplados, por ela ser uma boa funcionária, com uma semana, com passagens e uma semana de hotel. E era o melhor hotel, 5 estrelas de Salvador na época, 35 anos atrás, e continuamos juntos até hoje. Quem sabe eu não me mude aí para a Bahia para advogar, viu, doutor Antônio, viu, Daniela, viu? Estamos pensando, viu? E, mais uma vez, fazer um agradecimento aí ao AB, a toda a diretoria, a todos os colegas aqui que participaram. Não dá para citar o nome de todos, que foi bastante gente, mas o doutor Márcio, a doutora Camila, vamos ver mais quem aqui. O Paulo, inclusive, aí da UAB, que nos ajudou, né? Doutor Nicolas, doutora Jade, enfim, doutora Lívia, doutora Isabela, um abraço a todos, muito obrigado. E estamos aí, mais uma vez, finalizando essa nossa jornada aqui, a primeira oficina de empreendedorismo jurídico, esperando que nós possamos dar continuidade ano que vem com a nossa segunda oficina. Um grande abraço a todos, um beijo no coração de todo mundo, muito obrigado, viu? Deus abençoe a todos, viu? Uma boa noite a todos, até breve, se Deus quiser. Obrigado. Boa noite, até mais. Boa noite, obrigado.